Oi, pessoal do 8º ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios de matemática da nossa apostila 3 do capítulo 34, simetria, rotação e translação, das páginas 478 a 491. Na malha a seguir é isométrica, ou seja, ela é formada por triângulos equiláteros congruentes entre si. Utilizando a malha, desenhe o quadrilátero E', F', G', H', obtido a partir de uma rotação de 120 graus no sentido anti-horário em torno do ponto A do quadrilátero EFGH. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o segmento H até o ponto A, fiz um ângulo de 120 graus e aonde vai bater quem? O meu H', certo? Feito isso, eu peguei aqui ponta seca no G, tracei uma linha no G, peguei o transferidor, medi 120 graus e novamente coloquei aqui em cima deste segmento, que deu G'. Fiz a mesma coisa com o F, tá? Como daqui até aqui já tinha 120 graus, então eu só peguei essa medida daqui a aqui e transportei. E no E, eu tracei essa reta aqui, né? Essa reta aqui, marquei 120 graus e peguei aqui e transportei ele para cá. O desenho teria que ficar dessa forma aqui. F', G', H', E', nesse sentido, e tem que formar este ângulo de 120 graus. Usando régua, compasso e transferidor, aplique ao quadrado ABCD a rotação de 75 graus no sentido horário em torno do ponto O. Tracei aqui essa reta, pus a ponta seca aqui, pus o transferidor aqui, medi 75 graus, e aí eu fui traçando as circunferências e também medindo com o transferidor, tá certo? E aí a figura obtida seria dessa forma. As figuras a seguir apresentam simetria radial. Em cada caso, determine a menor medida positiva em graus de uma da rotação que, aplicada à figura, faz com que ela volte à posição original. Aqui, se eu aplicar uma rotação em cima desse ponto, para ela voltar no sentido original, dessa folhinha vir para essa, eu teria uma rotação de 45 graus. Aqui, para que ela volte ao original, eu teria que fazer uma rotação, ó. Isso, para que ele volte ao sentido original, ele teria que voltar aqui. Então, eu teria feito uma rotação de 180 graus. Aqui, se eu pegar desse para cá, já dá o sentido original. Então, seria uma rotação de 60 graus. Classifique os polígonos a seguir de acordo com o código. A, para os que apresentam simetria axial, mas não radial. R, para os que apresentam simetria radial, mas não axial. AR, para os que apresentam tanto a axial como a radial. E N, para os que não apresentam nenhum tipo de simetria. Essa letra A, ela não tem simetria nenhuma, então é o N. A B, ela tanto vai ter a simetria axial, que é do eixo, como a radial, que é a de rotação. A C, ela só vai ter a simetria axial, não a radial, que é a de rotação. A D, ela já vai ter as duas,
tanto a simetria axial, que é o eixo, né, que divide a figura ao meio, como a de rotação. Aí, ela só vai ter a simetria axial, que seria a simetria, desculpa, radial, que é a de rotação, e não a de eixo. A F, ela não tem nenhum tipo de simetria. Considere novamente os polígonos do item 2, que são esses aqui, tá? Trace pelo menos um eixo de simetria em cada polígono que tenha simetria axial. Os que têm simetria axial é o B, que é esse, certo? O C, que é este aqui, e a D, que tem a simetria essa aqui, né? Ó, tá? Então, vamos lá. O A. Se eu traçar esse eixo de simetria aqui, ele vai ficar dividido exatamente ao meio. A C, a D não entra, tá, gente? Ó, desculpa, a D não entra. É só essa aqui, que seria a C, tá? E essa aqui que seria quem? A D. Então, é só a C e a D, tá? E a hora que eu traçar aqui, ó, se eu traçar essa reta, ele vai ficar dividido ao meio. Se eu traçar essa reta, ele fica dividido ao meio. Se eu traçar essa reta, ele também fica dividido ao meio, tá? Então, aqui ele tem, ó, serão traçados eixos de simetria para os polígonos que representam simetria axial, que é o item B, o C e o D. Determine para cada polígono que representa simetria radial a menor medida positiva em graus de uma rotação, que aplicada àquele polígono faz com que ele volte à posição original. Então, no item B, foi aplicada a menor rotação de 120 graus, no D, 90 graus e no E também de 90 graus. Considere o tabuleiro de xadrez mostrado abaixo com uma peça colocada inicialmente na casa indicada. Aqui. Uma pessoa fez 4 deslocamentos sucessivos nessa peça, de acordo com a descrição abaixo. 5 casas para a direita, 5 casas para a direita, N casas para a frente, P casas para a esquerda e 1 casa para a frente. Após as 4 deslocamentos, a peça chegou na casa simétrica à casa inicial em relação ao ponto A. Indique no tabuleiro a casa que essa peça chegou. Então, vamos lá. Ela vai chegar aqui. A simetria da casa inicial em relação ao ponto A está assinalada na figura abaixo, que seria aqui. Note que, para identificá-las, determinamos os 4 vértices que são simétricos ao vértice da casa inicial. Eu peguei esses 4 vértices e passei pelo um ponto A aqui. Medindo o desenho com régua, percebemos que a distância entre o ponto A e um de seus vértices do quadrado inicial não é igual à distância entre o ponto A e o simétrico deste vértice. Isso ocorre devido à representação de perspectiva, tá, gente? Na realidade, as duas distâncias são iguais. Então, volta, ó, eu peguei este vértice, passei por A, peguei este vértice, passei por A, peguei esse vértice, passei por A, e peguei o outro que está escondidinho, que não dava para mim ver, e passei por A. E a casa onde bateu seria esta aqui, então a peça estaria aqui nesta casa. Calcule os valores de N e P aplicando seu raciocínio. A casa final está 5 casas à frente da inicial. Como a peça deslocou-se 1 casa para frente, deve-se deslocar-se mais 4 para frente. Assim, o N vale 4.
A casa final está na terceira casa direita da inicial. Como a peça deslocou-se 5 casas para a direita, deve deslocar-se 2 para a esquerda. Assim, P vai valer quanto? 2. Usando apenas régua, compasso e esquadro, aplique ao triângulo ABC a figura de reflexão em relação à reta A. Em seguida, aplique no triângulo obtido a rotação de 90 graus no sentido anti-horário em relação ao ponto P. Bom, peguei esse aqui e tracei uma reflexão em relação à reta A, que seria esta aqui, o B', C' e A'. Este aqui que eu achei, eu tracei em relação ao vértice B, uma rotação de 60 graus. Então, tracei, medi 60 graus, vai bater aqui, e aí eu fui traçando os segmentos, e aí eu obtive a terceira figura, que seria A 2 linhas, B 2 linhas e C 2 linhas. No plano cartesiano, a seguir, a figura B foi obtida a partir da figura A por meio de uma composição de 2 transformações geométricas, T1 e T2. Entre as 3 transformações geométricas que estudamos, reflexão, rotação e translação, identifique quais podem ser as transformações T1 e T2 e registre a seguir suas conclusões. Sugestão: copie a figura A em um pedaço de papel vegetal e procure identificar os movimentos que permitam sobrepor o papel na figura B. Então, vamos lá. Mostrando uma dessas possibilidades, na figura abaixo, em que a figura C é o resultado da reflexão de A, e em relação à reta R, tá aqui em relação à reta R, e a figura B resulta na translação de C em relação a F, que seria isso aqui. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!